Olá, meu povo, sou Camila Claudina e vim dar continuidade a todo o cronograma estabelecido, certo? Para a prova da Polícia Civil de Pernambuco, certo? Então, hoje a gente vai finalizar essa primeira parte de sujeito e predicado, que são os elementos essenciais da oração, e a partir daí a gente já vai começar a fazer algumas questões no qual a banca já veio trazendo agora em 2022, certo? Para dar continuidade, eu expliquei o que era um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo bitransitivo, não foi isso? Isso mesmo, e agora eu fiquei para lembrar a vocês o que é um predicativo do sujeito e do objeto. Pessoal, como eu já tinha estabelecido que essa parte do predicativo, que o predicativo a gente vai chamar na parte da sintaxe. Quando a gente estava lá na morfologia, a gente chamava ele de adjetivo, certo? Então agora a gente só vai trocar nome. O que a gente chamava de adjetivo, agora vai ter o nome de predicativo. Então, quando eu digo a você que o predicativo é do sujeito, eu estou afirmando a você que eu trago uma qualidade ao sujeito, certo? Então, perceba que ele diz assim, ó. Predicativo do sujeito e do objeto. O predicativo do sujeito é uma característica circunstancial do sujeito, certo? Geralmente essa característica aparece após o verbo, e esse verbo precisa ser de ligação, ou ele também pode ser outros verbos. Mas na maioria dos casos, sempre com o verbo de ligação. Por quê? Porque o predicativo do sujeito ele é o complemento do verbo de ligação, certo? Camila, ele pode vir com verbo transitivo direto? Pode vir com outros verbos, mas na maioria das vezes, não é sempre, certo? Grande parte das vezes ele sempre vai vir acompanhado do verbo de ligação, por ele já ser o complemento verbal desse verbo, certo? E, consequentemente, ele vai vir dentro do predicado. Lembrando que o predicado é tudo que não for sujeito, certo? Então, perceba quando eu digo assim, estamos felizes. Felizes é o que? Uma característica de como eu estou, de como nós estamos, na verdade, né? Que o verbo aí está conjugado. Então, perceba que você tem a identidade, certo? De trazer uma característica momentânea daquele momento. Então, ele é o que? Predicativo do sujeito. Perceba que estamos vai indicar o que? Um estado, né? Assim que é o verbo estar. Então, você tem aí um verbo de ligação acompanhado do seu complemento, que vai ser um predicativo do sujeito, certo? Às vezes eu vou baixar um pouquinho o meu olho, mas é porque eu tô sem óculos, que eu perdi meu óculos, tá? Mas é só para me enxergar e aí eu volto para explicar, para saber o que vocês estão vendo aí diante da tela, porque vocês veem, mas para mim tá bem pequenininho, certo? Então, ó, predicativo do sujeito vai ser a qualidade estabelecida através do sujeito. Na maioria das vezes, grande parte, as bancas cobram quando? Quando eu vou ter a identidade, eu vou ter a identificação de um verbo de ligação, porque o predicativo do sujeito vai ser o complemento verbal desse verbo de ligação que vai exprimir um estado, certo? Tranquilo, né? E aí eu já trago para vocês o predicativo do objeto, que vai ser uma característica ao objeto, certo? Essa característica estabelecida ao objeto, lembrando que a gente tem dois tipos de objeto, que vai ser o objeto direto, que vai ser o complemento do verbo transitivo direto, e a gente vai ter o objeto do verbo transitivo indireto, certo? Que vai ser o predicativo do objeto indireto. Que aí a gente vai estar diante de um verbo transitivo indireto, onde ele vai estar estabelecendo uma qualidade ao seu objeto indireto, certo? E aqui eu tenho alguns exemplos que diz assim, ó, o predicativo do objeto direto vai ser uma característica momentânea do objeto, certo? Lembrando que esse objeto vai ser diretamente, quando eu falo objeto direto é porque eu vou ter o complemento do verbo sendo ligado ao verbo diretamente sem ter ninguém ali no meio. Então, vai ser uma característica momentânea do objeto, como exemplo de comprei uma motocicleta quebrada. Perceba que você comprar uma motocicleta, quem compra alguma coisa. Esse alguma coisa é a motocicleta. Mas quebrada, perceba que é uma característica de como estava a bicicleta. Então, vai ser o quê? Um predicativo do objeto, certo? É uma característica que vai estar dentro do objeto. E aí, nesse caso, vai ser um objeto direto, porque o verbo lá, ele é transitivo direto. Ele pede complemento sem preposição. Tranquilo? Pronto. O outro é o predicativo do objeto indireto, que vai ser o quê? Uma qualidade estabelecida através do objeto direto, que eu vou ter um verbo que solicita o complemento com preposição, e após esse complemento
certo? O núcleo dele vai ser um substantivo e ele vai vir acompanhado de uma característica, de um adjetivo, certo? Quando eu digo assim, ó, gosto de vocês quietinhos. Perceba que quietinhos é o predicativo do objeto. Por quê? Porque traz uma característica, uma qualidade de como eu gosto de vocês, certo? Então, aí o quietinho está caracterizando o de vocês, que vai ser o complemento do verbo gostar, certo? Então, gostar, ele precisa ali de uma preposição para poder fazer a união entre o vocês e o gosto. Tranquilo? Então, isso aí é bem característico da banca. Às vezes ela costuma cobrar, mas ela não traz de forma específica predicativo do objeto ou direto ou indireto. Ela pergunta qual o complemento do verbo comprar. E aí você grifa tudo, certo? Cuidado, tudo isso aí é complemento do verbo comprar. Uma motocicleta quebrada, tudo isso, certo? Ela não vai especificar que aquele dali é um predicativo do objeto direto ou do indireto. Ela não especifica. O que ela pode vir a cobrar relacionado ao predicativo é essa relação do complemento do verbo de ligação ser um predicativo do sujeito, certo? Mas o predicativo do objeto eu nunca vi, nem para a prova da civil e nem para a prova da PM. Tranquilo? Pronto. Então, a gente tem aí a classificação do predicado, certo? Que existem 3 tipos de predicado, que é o nominal, verbal e verbo nominal. O nominal, primeiro, vamos entender algumas características do predicado nominal. Então, ó, primeiramente, ele precisa conter um nome, certo? Porque é predicado nominal, então vai ser tudo que vem após o sujeito vai estabelecer um nome, certo? E aí, esse nome, ele precisa ser um substantivo ou um adjetivo como núcleo. Você lembra que eu disse que o núcleo vai ser aquela palavra principal expressa ali? Perceba que o núcleo, ele tem que ser um substantivo ou um adjetivo. Cuidado por quê? Porque eu tenho aquela característica de substantivação de termo. E aí, essa substantivação, ela vai ser feita a partir do artigo, certo? Quando eu tenho um artigo antes de qualquer palavra, aquela palavra vira um substantivo. Cuidado, porque às vezes você acredita na substantivação, mas aquele a não é artigo, aquele a é pronome demonstrativo, aquele a é preposição, aquele a é qualquer coisa, menos artigo, tá? Então tem que ter um cuidado específico para quando a gente for fazer essa identificação de quê? De substantivo ou de adjetivo, certo? Lembrando que adjetivo ele vai trazer uma qualidade atribuída ou ao complemento, que vai ser o predicativo do objeto, ou ao sujeito, que vai ser o predicativo do sujeito, certo? E aí, ó, ele vai ser estruturado por um verbo de ligação mais esse predicativo do sujeito. Então, predicado nominal é quando eu tenho uma frase nominal. E essa frase é nominal quando eu tenho um verbo de ligação. Entendeu? Quando você tem verbo de ligação, quando eu digo assim, ela é linda. Perceba que como eu tenho aí o é linda, tudo que não for sujeito, que vai ser o é linda, você tem um predicado. Perceba que nessa oração eu tenho o quê? Um verbo de ligação. Então, você vai estar diante de quê? De um sujeito que é o ela, e é lindo, é linda, na verdade, vai ser um predicado nominal, porque eu vou ter um verbo de ligação, certo? Ó, aí, comandante é rigoroso. Perceba que aí o é, ele vai ser o verbo ser, certo? O verbo ser, ele é um verbo anômalo, então, quando ele vai ser conjugado, as formas deles vão ser alteradas, certo? Então, cuidado, porque ele sempre vai estar mudando. Exemplo, eu tenho sou, eu tenho eu tenho eu sou, tu és, ele é, nós somos. Então, perceba que a forma dele sempre vai mudar. E aí, isso traz uma... Às vezes, quando é empregado, vocês classificam muito como verbo transitivo direto. Mas esquece que o verbo ser, ele é anômalo e ele sempre vai estar mudando, certo? Então, cuidado com as classificações do verbo ser, porque ele é anômalo, então ele sempre vai ser alterado. O radical dele, que é assim que a gente estabelece, o radical dele não existe, certo? Ele sempre vai ser mudado. Então, cuidado para quando você tiver o verbo ser em uma outra forma, no qual você não tenha cuidado, certo? Você pode chegar a dizer que ali é um verbo transitivo e onde não é, certo? Então, cuidado com isso, que muita gente faz isso. E aí, quando eu trago o é rigoroso, perceba que eu tenho um verbo de ligação. Esse verbo de ligação está acompanhado do seu complemento, que vai ser o predicativo do sujeito. E a partir disso, já faz a iniciação de um predicado nominal, certo? Então, ó, eu já expliquei, predicado nominal vai ser quando eu tiver o quê? Um verbo de ligação mais o seu predicativo do sujeito, certo? E aí eu tenho a apresentação de um estado ou qualidade. O predicado nominal sempre terá um nome como núcleo. Então, lembra que eu falei que esse nome como núcleo, ele tem que ser o quê? Ou um substantivo ou um adjetivo, e você tem que ter cuidado
Porque às vezes, vamos supor, um jantar seria ótimo. Jantar, você já dá de cara que é verbo, mas não é, porque eu tenho um artigo antes dele. Então, ali ele vai ser um substantivo, certo? Então, cuidado com essa relação de substantivação dos termos, que isso cai muito. O predicado nominal sempre terá um nome como núcleo. Esse nome pode ser substantivo ou adjetivo, que tem a função de predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito vai ser o quê? Uma qualidade atribuída ao sujeito. Como já vimos, o predicativo do sujeito é o termo que caracteriza o sujeito, tendo como meio um verbo de ligação. Então, foi basicamente o que eu disse, certo? Esse predicado nominal vai ter um verbo de ligação que vai estar unido com o seu predicativo do sujeito, que vai ser o quê? Uma característica, um adjetivo, uma qualidade atribuída ao sujeito estabelecido na oração, certo? Ó, exemplo, ele está forte. Perceba que eu tenho um verbo estar. Verbo estar vai indicar essa ação e essa ação vai ser estabelecida e acompanhada através do predicativo do sujeito, que vai ser forte, característica do ele, que é o sujeito, certo? Ó, predicação verbal. Também precisamos ver algumas características dessa predicação verbal. Apresenta verbo como núcleo, certo? Então, no predicado nominal, quem era o núcleo? Era o nome, certo? E aí, esse nome vai ser o nome principal, que provavelmente vai ser o quê? O predicativo do sujeito, certo? Por quê? Porque não é o único nome, não é o adjetivo que está ali, então ele vai ser o quê? A palavra principal. Já na predicação verbal, não. Quem é a palavra principal ali, que vai dar todo o sentido ali, vai ser o verbo, certo? Então, ó, apresenta verbo como núcleo, ele não vai apresentar predicativo do sujeito, certo? Porque predicativo do sujeito é nome, e quando é nome, a gente já vai no predicado nominal, e além disso, ele vai apresentar uma ação. Então, ele vai apresentar a ação sem nome, certo? E o verbo, ele vai ser seu núcleo. Quando eu digo assim, que os bandidos revelaram como praticaram um crime, percebam que eu tenho ali o verbo revelar, vai indicar uma ação, certo? Que vai ser o núcleo, porque eu vou ter um predicado verbal. E além disso, você não tem predicativo do sujeito, que vai ser uma qualidade atribuída ao sujeito. Por quê? Porque você não tem um verbo de ligação, certo? E eu tenho, o candidato informou seu local de prova. Perceba que informou seu local de prova é o verbo e o complemento, e a partir disso eu tenho um predicado verbal, porque esse verbo, que informa alguma coisa, então perceba que ele informou o quê? O seu local de prova. Então eu tenho um objeto direto aí, estabelecendo a ação, estabelecendo também uma predicação verbal, certo? Então cuidado com isso. Além disso, a gente tem um predicado verbo nominal, que ele vai apresentar as seguintes características. Ele vai ter dois núcleos, certo? Um vai ser o verbo e o outro vai ser o nome. Ele vai apresentar um predicativo do sujeito ou do objeto. Então, perceba que ele vai ter um núcleo, vai ter dois núcleos, na verdade. Um dos núcleos vai ser o quê? O verbo. Então, perceba que para que eu tenha uma oração em que o núcleo seja o verbo, eu preciso ter o quê? Um predicado verbal, certo? Esse verbo vai precisar indicar o quê? Ação. E a partir dessa ação, você também vai ser acrescentada ali uma característica ou ao sujeito ou ao complemento. E ele vai informar a ação ou atividade do sujeito e uma qualidade. Uma mistura dos dois anteriores. Esse tipo de predicado utiliza o verbo de ação, mas a característica do sujeito ou do objeto. Então, é quando você tem um verbo que indica ação, e além desse verbo, ele também vai ser acompanhado de um predicado, de um predicativo do sujeito ou do objeto, que vai trazer uma característica ao sujeito ou ao objeto. Quando eu digo assim, ó, Rubens saltou feliz de paraquedas. Perceba que, na verdade, eu tenho o verbo saltar, que vai indicar uma ação, certo? E, além disso, você tem o quê? Além do verbo de ação, você tem feliz, que vai ser o quê? Uma característica de Rubens, certo? Então, você tanto tem o verbo que indica ação, quanto também você vai ter a característica estabelecida através do predicativo do sujeito.